E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido de avaliação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, feito pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A solicitação buscava avaliar se o quadro clínico do ex-presidente era compatível com as condições do sistema prisional do Distrito Federal, mas foi considerada sem pertinência. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que a petição fosse retirada do processo. A primeira turma do STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por crimes relacionados à suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento dos embargos está marcado para a próxima sexta-feira. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Consta, como é que a gente pode interpretar esse despacho, essa decisão do ministro Moraes? Consta mais um recuo do ministro depois da repercussão da imprensa, inclusive ontem comentamos aqui no programa, porque Jair Bolsonaro ainda tem recursos pendentes, amanhã tem julgamento de embargos de declaração. Como é que se vai antecipar um laudo médico para uma eventual prisão de um caso que ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda há possibilidade de recurso, de alguma alteração aí no desfecho? Boa noite. Boa noite, Paula. Coisas do Brasil, né? Boa noite, Silvio. Boa noite, Piotr, Augusto, mestre. Boa noite, toda a audiência da Oeste. Veja, esse caso da prisão do Bolsonaro é puro sadismo. A gente sabe que o sistema tucanopetista, que o Alexandre de Moraes encabeça, quer porque quer uma prisão do Jair Bolsonaro para fotografias, para pecha de presidiário, né, como Lula teve. E eu não descarto nem mesmo, Paula, que eles estejam tentando acelerar esse processo para produzir uma prisão enquanto estiver ocorrendo a COP30 no Brasil, com vários jornalistas, com holofotes da imprensa mundial aí para o que está se passando no Belém do Pará. Eu não acho que isso seria algo absurdo de se aventar, tá? Sadismo puro, eles querem porque querem prender Jair Bolsonaro. O julgamento foi um julgamento teatral, nós precisamos lembrar disso o tempo todo aqui. Não há crime cometido, não houve tentativa de golpe, não há minuta de golpe. Há uma delação fragilíssima do Mauro Cid, que está colhendo os frutos do que fez, né, agora quase já em liberdade, enquanto que aqueles que ele denunciou sem provas vão pegar aí de 20 poucos a quase 30 anos, como é o caso do próprio Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem uma saúde fragilizada desde que ele sofreu um atentado contra a sua vida pelo esquerdista Adélio Bispo. Até hoje, um caso sem respostas definitivas, que carece de muitas explicações, e nada disso vai ser relevante para a decisão final do ministro Alexandre de Moraes. Quer prendê-lo, quer colocá-lo na papuda, quer a imagem, quer a narrativa, e ninguém vai segurar. Adalberto Piotr, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotr. Como é que a gente pode avaliar aí essa decisão do ministro Moraes de recusar esse pedido da Secretaria Penitenciária, né, pedindo ali um laudo de avaliação médica do caso de Jair Bolsonaro? Boa noite. Boa noite, Paula, Silvio, boa noite, Augusto, boa noite, Consta, seja bem-vindo, boa noite a todos que nos acompanham. Acho que tem dois lados aí, Paulo. O primeiro é esse. Se eu ainda tenho recursos a serem analisados pela Justiça, por que eu estou analisando a prisão? Não, tudo bem, foi condenado sim, mas há recursos. E não foi transitado em julgado, não há, obviamente, uma decisão conclusiva, porque os recursos podem acontecer. Claro que as chances são pequenas, ou nulas praticamente, até porque boa parte dos recursos será analisada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, não há pertinência lógica de você decidir sobre a prisão sem a condenação já, digamos, na sua última decisão. Por outro lado, se isso está tão, digamos, claro de que vai acontecer, por que seria sem pertinência analisar as condições de saúde, tomando por este lado agora, analisar as condições de saúde de um ex-presidente que notoriamente não precisa recorrer sequer aos laudos médicos para saber que ele tem uma saúde fragilizada e que ele tem condições extremamente especiais para conseguir sobreviver diante do que ele passou. A última internação dele, ou a penúltima, a mais grave, que passou por um procedimento cirúrgico e tudo mais, estou me referindo àquela cirurgia, ou seja, algumas correções, inclusive, de procedimentos anteriores que se fizeram necessários, demonstram claramente a situação dele.
Então, haveria pertinência sim. Aí agora eu preciso entender se o ministro Moraes está decidido a empreender ou se ele está decidido em não avaliar com os médicos a situação do presidente Bolsonaro para tomar uma decisão que seja, no mínimo, com alguma condição humanitária. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, e outro meu amigo, grande Costa, bem-vindo. Boa noite a você que nos acompanha. Eu queria saber também se o presidente Bolsonaro vai poder dar entrevistas, né? Isso é um negócio muito importante, porque o Lula falou com quem quis. Com quem quis. Entrevistas sucessivas, visitas de capachos que iam lá para bajulá-lo apenas. Eu quero saber o que vão fazer depois, porque o que tem sido feito até agora é cruel. Ele tem recebido um tratamento cruel, não de doente. Não de doente. Eles debocham os esquerdistas, essas bestas quadradas, né, do esquerdismo, eles protestam, eles debocham do soluço. Eles não sabem até que ponto isso é angustiante. Quero saber se ele vai ser colocado numa solitária em relação à imprensa ou vai poder conversar.